Ciao a tutti, come va? A prisão preventiva na Itália, tal qual tem no Brasil, tem também na Itália prisão preventiva? Nós vamos tratar sobre este assunto hoje. Muito bem, meus caros, uma grande satisfação poder compartilhar esse espaço com todos vocês, não é? Hoje eu estava lendo uma reportagem, em que inclusive eu vou deixar um link no nosso artigo, para quem quiser saber um pouco mais, sobre um crime praticado na Itália, na região de Milão, né, em que o juiz decretou a prisão preventiva do réu, né? Então, vejam, a resposta, se há prisão preventiva na Itália, há sim prisão preventiva na Itália. E uma característica muito interessante, muitíssimo parecida com a prisão preventiva no Brasil. Os requisitos são praticamente os mesmos, né? Então, na verdade, a aplicação do direito penal e do processo penal no Brasil e na Itália são muito aproximados, né? Eles têm a mesma raiz, né, no direito romano, né? E no caso da prisão preventiva, o que é uma prisão preventiva? É uma prisão que é decretada antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, portanto, durante o processo, a pessoa pode ser presa, né? E este instituto da prisão preventiva, ele é praticamente idêntico no Brasil e na Itália. No Brasil, a prisão preventiva ela é decretada, primeiro, para garantir a ordem pública ou econômica, né? Às vezes, aquela pessoa em liberdade gera um risco para a ordem pública ou para a ordem econômica. Também é decretada para a conveniência da instrução criminal, né? A colheita de provas. Então, o sujeito pode atrapalhar a colheita de provas e, por isso, o juiz manda prender. Também pode ser fundamento da prisão preventiva quando uma pessoa pode fugir e se ocultar da aplicação da lei penal, né? Não se submeter à aplicação da lei penal. Esse também seria um motivo para a prisão preventiva no Brasil, né? E, por fim, a prisão preventiva também pode ser decretada no Brasil, quando uma pessoa fere ali uma medida cautelar, não cumpre uma medida cautelar ou uma medida protetiva de urgência prevista na Lei Maria da Penha. Na Itália, é praticamente idêntico, né? Então, eu dizia da reportagem, então, o jornal Corriere della Sera, que eu vou deixar aqui na descrição para que vocês consigam ter acesso a essa reportagem, né? Traz a reportagem da prisão de um importante empresário da região da Lombardia, chamado Alberto Genovese, e ele teve a sua prisão decretada e mantida pelo juiz Tommaso Perna, que é um juiz de instrução, né? É um caso de violação sexual também. E segundo o magistrado, né, o magistrado expõe quais são os motivos da prisão preventiva. E ele diz lá, né, vou ocupar aqui as palavras do magistrado, existem 3 necessidades cautelares, nomeadamente o perigo de repetição de crime, esse seria um motivo lá na Itália, de fuga e também de poluição probatória, né? In italiano, il pericolo de reiterazione del reato, di fuga e de inquinamento probatório. Ou seja, quando a gente tem aqui no Brasil a garantia da ordem pública, lá eles falam perigo de repetição do crime, porque esse é o risco da ordem pública, né? Quando aqui a gente fala assegurar a aplicação da lei penal, lá eles dizem perigo de fuga. E quando a gente fala aqui no Brasil conveniência da instrução criminal, nós estamos falando lá na Itália de poluição probatória, que é o termo utilizado, né? Aliás, até mesmo a audiência de custódia, que aqui no Brasil é até certo ponto recente, né? Na lei faz pouquíssimo tempo que existe, mas mesmo sem estar na lei já tem uma aplicabilidade há pouco tempo, que é aquela situação em que o preso em flagrante deve ser apresentado para o
o juiz em até 24 horas, né, para que o juiz decida se concede liberdade, se mantém a prisão, lá no Código de Processo Penal italiano, mais precisamente no artigo 391 do Código de Processo Penal italiano, a chamada udienza di convalida. O que é isso? É audiência de custódia, é a mesma coisa, uma audiência de validação. Validação do quê? De validação da prisão. Então, existe muito aproximado, então, os institutos, né? Aos poucos, aqui nesse espaço, nós vamos traçando esse paralelo da legislação brasileira com a legislação italiana, para que a gente se integre cada vez mais nesses dois mundos. Uma grande satisfação estar aqui com vocês. Arrivederci.